Porque o senhor deu o exemplo de um herdeiro que também é falecido. Aí faz o quê? Primeiro o inventário daquele, vamos supor, do pai que morreu. Aí, se o falecido, o filho, tinha três filhos, faz o inventário dele, mas vamos supor que os filhos já tinham feito o inventário dele, aí eles tomam lugar na parte do pai, no inventário do pai e da mãe, uma vez que o dele estava pronto, mais ou menos isso. Coisa de louco. Vamos lá. Temos tempo? Sim, pelo menos pra essa daí, porque agora eu falei, caramba, como é que Vamos é dizer o isso? seguinte: o casal teve 3 filhos. Sim, O- Os filhos cresceram, casaram, saíram de dentro de casa, ficou só o casal, marido e mulher. O marido morreu. ok. Nesse meio tempo, um dos filhos que Também veio a tinha do casamento falecer. também teve lá mais 3 filhos. E veio também a falecer. Perfeito. Só que quando do falecimento do pai, Ok, do patriarca. não foi feito inventário. Ok, Deixaram lá a mãe de posse daquela propriedade, tá? ok. E vamos dizer que esse filho que faleceu veio a falecer depois, ou que tenha sido antes, mas não fizeram inventário, deixaram lá. Aí Tá todo mundo sem a inventário. mãe veio a falecer. Ok. E a casa, que é o mais comum, a casa tem escritura pública registrada no cartório de registro de imóvel. Em nome dos patriarca Nome e da dos matriarca. Exatamente. Perfeito. Esse imóvel, ele tem um registro lá no cartório de registro de imóvel, Ok. tá? O que que tem que ser feito? O inventário, porque morreu a matriarca, faleceu. Só que para fazer o inventário dela, primeiro tem que ser feito o inventário do patriarca. Para dizer assim, na época que ele faleceu, tá? A cota parte de 50% que era Era da dos três matriarca, filhos. 50% era dos 3 filhos. Tá? Tem que ser feito aquele inventário. Veja só, para depois você fazer o inventário dela. Perfeito. Só que quando ela faleceu, o filho dela já tinha falecido e tem os netos dela. Nós estamos falando de sucessão por cabeça e sucessão por estirpe. Que aquela cota parte do filho dela vai ficar para os 3 netos dela. Então, aquela herança do patriarca vai ser dividido, por exemplo, em 3 partes, só que será dividido só os 50% que era dele. Ela continuou com 50% dos bens, Concordo. certo? Sim. 250 dividido por 3. Só que 250 por 3, tá? Vai pegar essa fração de 1/3 e vai dividir por mais 3 aqui do filho que faleceu, Perfeito. tá? Mas Isso aqui é a primeira declaração. primeiro inventário foi aí. Então, na verdade, seria o primeiro inventário, mas aí, por economia processual, você faz as primeiras declarações, recolhe os impostos a priori de 250 mil, Ok. tá? Guia judicial dos 250 mil, e você faz as primeiras declarações do segundo inventário, que é o dela. Ok. Dizendo agora a cota parte, e você faz os recolhimentos também daquela cota parte ali, daquele inventário dela, para poder você fazer aquela divisão. Você junta todas as guias, você junta todas as informações, todos os documentos, E faz uma coisa só. para poder abrir um inventário. Aquele inventário que foi aberto tardio, que é do patriarca que faleceu, você vai ter a condenação de 2%, Sobre o total. tá, da multa, se abriu dela com tempo hábil. Ok. Porque é só através do inventário, tá, que vai fechando esse inventário, o juiz vai, em sentença, afirmar de quem. Ele vai sentenciar dizendo, olha, um tantos avos é de pessoa tal, qualificada, um tanto, então, por cabeça e por estirpe. E o inventário do filho que morreu nesse imbróglio aí seria feito quando? Os 3 filhos dele, tá, já se subrogaram no direito dele nesse inventário principal, Ok. certo? Sim. Falando ainda da propriedade da casa do patriarca e da matriarca, certo? Sim. Essa casa, ela tem uma escritura, com essa sentença desse inventário aqui, tá? Será levado a registro
E lá na matrícula de registro do imóvel será aberto através do processo de inventário número tal, ficou a propriedade com a seguinte divisão. Uma cota, duas cotas, três cotas por cabeça, por estípio daqueles proprietários. Sim, os 5 ia estar lá, os 3 filhos daquele que morreu, mas Exatamente, os dois tios exatamente. deles. Os 3 tios, os 3 filhos, têm equivalente a uma cota dos outros Sim. 2. Só que os 3 filhos, para complicar um pouquinho, os 3 filhos tiveram o pai que faleceu, certo? Que faleceu depois do falecimento do avô, tá? E antes do falecimento da avó. Sim. Então, esses filhos aqui fizeram inventário do pai. Sim ou não? Não. Se fizeram inventário do pai, tinha bens, tinha patrimônio, tá? E eles não arrolaram O patrimônio do avô. que o avô tinha, tá? Para eles se habilitarem, tá? Existe no Código Civil um instituto que se chama de colação. Para você colar, tá? Um direito ao outro, Tá. tá? Complicando mais um pouquinho, Que isso? Vai. tem uma situação que é mais comum ainda. O patriarca e a matriarca tinham lá só aquela casinha. Aquela casinha não tem um valor muito alto, um valor expressivo. Eles, com o falecimento, abertura de inventário, muitas vezes quem está morando naquela casa, o patriarca faleceu. Aí a matriarca ficou ali, ficou lá 5 anos, 10 anos, um filho levou para a casa dele, o outro está cuidando, aquela casa ali foi alugada, posteriormente foi vendida só de contrato. Então já é uma terceira pessoa que é dono daquele imóvel. Essa terceira pessoa vai, depois do inventário aberto, e assim, se já tem essa situação, ou seja, o patriarca e a matriarca só tinham aquele bem, foi vendido, foi usado a favor da matriarca, que quem ficou por último, né? Não tem bens.